Entrevista motivacional e jogo patológico. Jogo patológico. Os jogos por si só são elementos em que o indivíduo arrisca algo na esperança de ganhar mais. Geralmente, são jogos de azar que trazem consequências negativas e o indivíduo acaba perdendo o controle da situação. Monomania, conhecida como mania de jogar no início do século XIX. Porém, só a partir de 1980 que o jogo patológico entrou para o DSM como transtorno de controle e impulso. Os efeitos dos problemas dos jogadores são amplos. Eles têm alto risco de problemas de saúde, como o estresse e transtornos psiquiátricos, assim como efeitos negativos na vida pessoal. A média de tentativas de suicídio relacionadas ao jogo para jogadores patológicos varia de 7% a 26%. A característica essencial de um jogo patológico é um comportamento de jogo mal adaptativo, recorrente e persistente, que perturba vários aspectos da vida pessoal. Tratamento usual. Os tratamentos geralmente utilizados para jogadores patológicos são a psicanálise, tratamento de apoio centrado no cliente, terapia em grupos e de casal, terapias comportamentais e cognitivas, com manuais de autoajuda, grupos de tratamento anônimos, tratamentos farmacológicos. No entanto, dentre as formas de tratamento, as que estão inseridas no espectro cognitivo-comportamental são as que possuem maior apoio empírico. Fundamentos da entrevista motivacional nos problemas de jogo. A conceituação do jogo patológico enquanto transtorno é um pouco controversa. Alguns teóricos o estudam baseando-se nas suas similaridades com a dependência química e o abuso de substâncias. Outros o interpretam como um transtorno de controle de impulsos ou no espectro obsessivo-compulsivo. A entrevista motivacional é uma melhor alternativa para tratamento, pois observa-se que há a possibilidade de recuperação dos problemas de jogo sem tratamento, a chamada recuperação autodirigida. Aplicação clínica da entrevista motivacional a problemas de jogo patológico. A baixa procura por tratamento está relacionada à falta de motivação, assim como à falta de acesso e disponibilidade. Algumas soluções são usadas nessas situações. A primeira apresenta um uso breve de intervenções motivacionais atreladas a exercícios de livros de autoajuda, para logo após descrever uma intervenção motivacional de uma sessão para incentivar a redução do comportamento de jogar. Outra alternativa seria a aplicação da entrevista motivacional direcionada para a adesão ao tratamento, incluindo o reforço escrito e verbal, estimular a sensação de otimismo e autoeficácia, fornecer feedback e o uso de outras estratégias durante as sessões. Promoção de autorrecuperação em jogadores patológicos. Está incluso nesse processo sessões de autoavaliação, estabelecimento de objetivos, estratégias cognitivo-comportamentais, estratégias de prevenção da recaída e informações sobre fontes de tratamento formais. O objetivo geral da entrevista é demonstrar apoio, empatia e interesse pelo problema do cliente, mas há 4 objetivos mais específicos para o jogo patológico: evocar as preocupações dos jogadores, explorar a ambivalência dos jogadores quanto à mudança, promover a autoeficácia e a sugestão de estratégias específicas para cada indivíduo, com base nas suas tentativas de mudança que já foram bem-sucedidas. Entrevista motivacional. A entrevista e a intervenção motivacional no jogo patológico. Os conceitos básicos da intervenção incluem uma breve discussão sobre os hábitos de jogar, uma discussão sobre o que as pessoas gostam e não gostam em relação ao jogo, uma sessão de feedback normativo e personalizado, um exercício de balança decisória, uma exploração da autoeficácia e uma discussão sobre os pensamentos dos participantes sobre mudar seu comportamento. Esses componentes podem mudar de ordem e ênfase conforme decisão do entrevistador, promovendo flexibilidade. Portanto, a entrevista com intervenção motivacional
busca permitir ao participante um tempo para acessar e refletir sobre os seus próprios pensamentos e sentimentos sobre o que estava fazendo, explicando a entrevista motivacional no jogo patológico. A entrevista. Como iniciar? A entrevista inicia com uma questão geral sobre o hábito de jogar do participante, a frequência do hábito, descrição das dificuldades e o que o levou a discutir sobre essas questões. Logo, o entrevistador precisa adaptar a entrevista ao cliente. Podemos ver no exemplo. Pelo que vejo, você trouxe muitas questões ligadas ao seu hábito de jogar. Poderia me contar mais sobre elas? Estou aqui por causa dos meus filhos, que pediram muito. Eu tenho refletido sobre o quão meu hábito pode estar afetando as pessoas ao meu redor, sabe? Sinceramente, a primeira impressão que tenho é que eles estão exagerando. Coisas boas e não tão boas sobre o jogo. Coisas boas. Nesse momento, explora-se sobre o que a pessoa gosta ou gostava no hábito de jogar, no qual os jogadores passam a falar sobre os aspectos positivos. Coisas não boas. Após compreender os aspectos positivos sobre o hábito de jogar pelo jogador, busca-se explorar quais os aspectos e impactos negativos. Após ouvir os aspectos positivos e negativos, o entrevistador pode sugerir reflexões sobre pontos conflitantes e discrepantes na fala. Conte-me mais sobre o que te faz gostar de jogar. Gosto do ambiente, da sensação de ganhar. Começou sendo apenas um passatempo. Eu tinha me separado, sabe? Precisava de algo para me distrair. No meio disso, acabei conhecendo novas pessoas, encontrando uma fonte de diversão, sem falar que isso me fez esquecer dos meus problemas. E quanto aos aspectos negativos de jogar? Me sinto culpado depois de jogar. Meus parentes têm reclamado que eu tenho gastado muito dinheiro. Eu ainda sinto que eu poderia sair dessa se quisesse, mas jogar é minha diversão. Não é fácil simplesmente largar o jogo assim do nada, sabe? Tenho medo que pensem que eu sou um irresponsável. Minhas economias não têm ido muito bem e eu tenho medo que meus amigos acabem me julgando. Você diz que o jogo ajuda você a se divertir, mas diz estar sofrendo. Você também comentou que esquece da vida quando joga, que se sente aliviado. Também disse se sentir aflito e culpado. Então, você diz que sente que poderia largar o jogo, mas diz que não é fácil. Como você avalia essas suas afirmações? É bem incoerente e discrepante, né? Realmente. Feedback. O feedback é a única parte da intervenção que não faz parte da entrevista motivacional clássica, e se trata da exposição de informações sobre as pontuações feitas pelos jogadores quanto aos seus problemas com jogos e comparar a outras pessoas que também passaram ou passam pelo tratamento do jogo patológico. Um importante fator dessa parte do processo é trazer reflexões em vez de argumentações, além de analisar e questionar a reação do cliente após saberem as suas pontuações comparadas a de outros, bem como o risco que a categoria de sua pontuação representa, podendo ser normativo ou personalizado. Como você se sente vendo seus dados comparados aos de outras pessoas? Surpresa! Nossa, não esperava que fosse tão grave. Me sinto um pouco mal por isso. Além do mais, calculamos que o senhor gasta cerca de 20% de sua renda mensal com jogos. É muita coisa, não dá para negar. Preciso pensar por onde começar minha mudança imediatamente. Isso não pode continuar. Balança decisória. Trata-se de um exercício de custo-benefício hipotético com a exploração futura das coisas não tão boas sobre o jogo, exploração do que foi importante para eles sobre o jogo, custos que teriam que vivenciar com a possível mudança, bem como os benefícios obtidos pela mudança de hábito. Divide-se então em 4 partes: custos de continuar no mesmo padrão, benefícios de continuar no mesmo padrão, custos da realização da mudança e benefícios da realização da mudança. Trata-se, portanto, de abordar os prós e contras para incentivá-lo a pensar e decidir sobre o seu futuro. Olá, você chegou a fazer os exercícios que te sugeri?
Sim, eu fiquei pensando e concluí que tem muitos motivos para eu maneirar no jogo. Se eu parar com esse vício, conseguirei me dedicar mais aos meus planos futuros, aos meus filhos, e conseguirei ter mais dinheiro para outras diversões também. Isso me deixa otimista. E quanto aos custos da mudança? Isso é um ponto que me aflige um pouco. Fiquei pensando, o que eu faria para me entreter? Será que eu conseguiria superar o tédio? Eu preciso pensar melhor sobre isso. E se você comparar os benefícios e custos de continuar seguindo o mesmo padrão? Aí eu percebo que realmente não vale a pena. Os custos estão aí. Tenho me afastado das pessoas, criado dívidas, sofrido. Ainda assim, eu me divirto muito e confesso que é desafiador imaginar como possa ser minha vida sem o hábito de jogar. Não é fácil, mas é mais vantajoso mudar que continuar assim. Estímulo para a autoeficácia. Aqui busca-se conversar sobre mudanças de uma forma mais geral, ou seja, compreender como o cliente realiza mudanças em sua vida. Trata-se de uma ótima oportunidade para que ele entenda que ele é a maior autoridade sobre si mesmo e a pessoa que mais pode saber o que está disposta a fazer. Sendo assim, a pessoa pode pensar em algo pelo qual já obtiveram algum êxito, ainda que parcialmente, ou até mesmo algo que não tenha tido êxito, mas que analise e avalie o que funcionou e não funcionou para a obtenção daquela possível mudança para ela. Ou seja, pretende-se entender como subjetivamente aquele cliente lidou e possivelmente irá lidar com mudanças. O que você pensa que poderia facilitar seu processo de mudança? Se eu encontrasse outra coisa com que me divertir, creio que facilitaria. Sabe, eu gosto de jogar futebol, a competitividade, as companhias. Eu geralmente não vou ao cassino quando jogo futebol com os meus amigos. Discussão decisiva. Nesse momento, pergunta-se ao cliente o que ele achou do processo e sobre quais seus pensamentos a respeito. Havendo ambivalência quanto à mudança, reforça-se os planos e incentiva o cliente a pensar e planejar sobre o que as mudanças poderiam ocorrer ou vendo que ela ainda não está adepto à mudança. Se estimula e sugere a refletir sobre o que foi trabalhado e buscar posteriormente formas de mudar a situação. Por exemplo, O que você fez hoje foi muito desafiador e corajoso. Abrir seu coração e falar de suas angústias e dificuldades. Foi um passo extremamente importante da sua parte, rumo à superação de sua crise. Falamos muitas coisas hoje. Como você se sente? Confuso. Reconheço que preciso mudar, mas não sei se me sinto totalmente preparado. Se permita um tempo para pensar sobre isso, tudo bem? Tenho certeza que você encontrará força e respostas. Sinta-se à vontade para trazer qualquer questão nas próximas sessões. Eu fico muito agradecida por sua colaboração. Claro. Muito obrigada, doutora. considerações finais. A abordagem da entrevista motivacional funciona bem quando se trata de problemas relacionados ao jogo. Comumente, o jogo patológico é associado a outro tipo de transtorno e, por isso, seu tratamento deve ser feito de maneira flexível e de acordo com cada indivíduo. Uma complicação nesse tipo de transtorno é que o tratamento precisa também tocar em questões financeiras e, por isso, o profissional deve ter algum conhecimento na área.